Aula 08, Processos de fiscalização e atos sujeitos a registro no Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Observação inicial ao aluno. Ideia geral da aula. A aula trata de uma parte muito procedimental do controle externo. Isso significa que a banca costuma cobrar a sequência dos atos, os legitimados, os prazos, a diferença entre instrumentos parecidos e as consequências jurídicas de cada decisão. Para a Banca Fundação Getúlio Vargas, o aluno deve ter atenção especial às pegadinhas conceituais. A Fundação Getúlio Vargas gosta de trocar denúncia por representação, audiência por citação, processo de fiscalização por processo de contas, sustação de ato por sustação de contrato, decisão preliminar por decisão definitiva e registro de ato de pessoal por julgamento de contas. Portanto, o estudo deve ser feito com uma pergunta sempre em mente: em qual processo estamos? Se estivermos em processo de fiscalização, a lógica é de apreciação, análise, decisão, audiência e eventual determinação de correção. Se houver dano ao erário, o processo pode ser convertido em tomada de contas especial. A partir daí, muda-se a lógica, porque a tomada de contas especial é processo de contas e admite julgamento, citação e imputação de débito. Capítulo 1. Conceito de processos de fiscalização. Os processos de fiscalização são os instrumentos utilizados pelos tribunais de contas para examinar atos, contratos, procedimentos, despesas, receitas, programas, convênios e demais fatos da gestão pública. Nesses processos, o tribunal verifica se a administração atuou conforme a legalidade, a legitimidade, a eficiência, a economicidade e as normas de gestão fiscal. Quando uma equipe técnica analisa uma licitação, um contrato administrativo, um convênio, um programa público, uma despesa com pessoal, uma renúncia de receita ou a aplicação de recursos repassados a uma entidade privada, estamos diante de uma atividade típica de fiscalização. De acordo com o regimento interno, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado, dos municípios e das entidades da administração direta e indireta é exercida pelo Tribunal de Contas quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas. Essa fiscalização tem como objetivo assegurar a eficácia do controle e instruir o julgamento ou a apreciação das contas. Atenção de prova. Processo de fiscalização não é a mesma coisa que processo de contas. O processo de contas é julgado. O processo de fiscalização é apreciado, analisado e decidido. Se uma questão disser que o tribunal julga um ato administrativo em processo de fiscalização, a redação está tecnicamente problemática. O julgamento, em sentido estrito, pertence aos processos de contas. Capítulo 2. Formas de início dos processos de fiscalização. Os processos de fiscalização podem começar por iniciativa própria do Tribunal de Contas, por solicitação do Poder Legislativo ou em virtude de denúncia ou representação. Quando o tribunal atua por iniciativa própria, dizemos que há atuação de ofício. O tribunal escolhe o objeto de controle, inclui a fiscalização em sua programação ou instaura processo a partir de informações que justifiquem sua atuação. Essa iniciativa própria pode ocorrer inclusive com base em informações recebidas por denúncia ou representação que, por algum motivo, não sejam processadas formalmente como denúncia ou representação, mas revelem indícios relevantes. Quando a fiscalização decorre de solicitação do Poder Legislativo, o tribunal atende ao papel constitucional de auxiliar o Legislativo no exercício do controle externo. O Legislativo é o titular político do controle externo, enquanto o Tribunal de Contas é o órgão técnico que presta auxílio especializado. Quando a fiscalização decorre de denúncia ou representação, o tribunal recebe notícia de irregularidade ou ilegalidade e passa a verificar se a demanda atende aos requisitos formais, aos critérios de seletividade e, se for o caso, ao mérito preliminar. Atenção de prova. Denunciar irregularidade não é o mesmo que requisitar auditoria ou inspeção. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato pode apresentar denúncia. Contudo, isso não significa que esses legitimados possam exigir diretamente a realização de auditoria ou inspeção. A denúncia pode gerar apuração, mas a escolha do instrumento de fiscalização dependerá do tribunal. Capítulo 3. Fiscalização solicitada pela Assembleia Legislativa. O Poder Legislativo pode solicitar ao Tribunal de Contas a realização de auditorias e inspeções, pedir informações e solicitar pronunciamentos conclusivos sobre determinadas matérias. No âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, compete ao Tribunal realizar auditorias e inspeções por iniciativa da Assembleia Legislativa, de comissão técnica ou de comissão de inquérito. Essas auditorias e inspeções podem ser de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e podem alcançar unidades administrativas dos poderes do Estado e dos municípios, além de entidades da administração indireta, fundações e sociedades instituídas ou mantidas pelo poder público. O tribunal também deve prestar, no prazo de 30 dias, sob pena de responsabilidade, as informações solicitadas pela Assembleia Legislativa ou por suas comissões. Essas informações podem tratar da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, bem como dos resultados de auditorias e inspeções já realizadas. Além disso, o tribunal pode emitir pronunciamento conclusivo, também no prazo de 30 dias, sobre matéria submetida à sua apreciação pela comissão competente, especialmente em casos de indícios de despesas não autorizadas. O tribunal ainda pode auditar projetos e programas autorizados na Lei Orçamentária Anual, avaliando seus resultados quanto à eficácia, eficiência e economicidade.
Atenção especial. A legitimidade para pedir auditoria e inspeção não pertence ao parlamentar individualmente. Um deputado, isoladamente, não pode requisitar auditoria ou inspeção ao tribunal. O pedido deve partir da Assembleia Legislativa ou de comissão técnica ou de inquérito, por meio de seus representantes competentes. Existe uma diferença importante entre pedido de auditoria ou inspeção e pedido de informações. Para pedir auditoria ou inspeção, são legitimadas a Assembleia Legislativa, comissão técnica ou comissão de inquérito. Para pedir informações, são legitimadas a Assembleia Legislativa ou qualquer de suas comissões. Quando o pedido vier de comissão, a comissão deve demonstrar que a matéria está relacionada ao seu campo de atuação. Por exemplo, uma comissão ligada à educação não deve pedir auditoria sobre programa de saúde sem relação com sua competência temática. Se a solicitação implicar realização de auditoria, o relator submeterá ao plenário a inclusão da auditoria na programação de atividades do tribunal. Nesse momento, serão definidos o objeto, a amplitude, o prazo do trabalho e os órgãos de controle que participarão. Isso não significa que o tribunal possa simplesmente se recusar a atender ao legislativo. Significa que a fiscalização precisa ser planejada, porque envolve recursos humanos, tempo e organização interna. Pegadinha típica da Fundação Getúlio Vargas. A banca pode dizer que qualquer parlamentar pode solicitar auditoria. A resposta deve ser negativa. O parlamentar pode provocar internamente sua casa legislativa ou sua comissão, mas a solicitação formal ao tribunal deve respeitar a legitimidade institucional prevista. Capítulo 4. Princípio da seletividade. O princípio da seletividade é essencial para entender a atuação moderna dos tribunais de contas. Como os recursos de fiscalização são limitados e as possibilidades de irregularidades são praticamente ilimitadas, o tribunal precisa priorizar os objetos de controle com base em critérios objetivos. A seletividade permite que o tribunal concentre seus esforços em temas com maior relevância, materialidade, risco e impacto social. Em vez de gastar a mesma energia com todo e qualquer indício, o tribunal seleciona as demandas que justificam maior investimento de recursos técnicos. Segundo o regimento interno, nas ações de controle externo será previamente adotado o procedimento de seletividade, com o objetivo de padronizar a seleção e o tratamento de denúncias, representações e outras demandas de fiscalização. Essa seletividade serve para priorizar objetos de controle e alocar adequadamente os recursos do tribunal. No caso de denúncia ou representação, o exame de seletividade ocorre no próprio processo de controle externo. Já nos demais casos de informações sobre irregularidade ou ilegalidade que possam iniciar atividade fiscalizatória, a seletividade será examinada em procedimento apuratório preliminar. Atenção de prova. A seletividade não elimina a admissibilidade. Em denúncia, primeiro se examinam os requisitos de admissibilidade. Depois, se a denúncia for admissível, passa-se a análise de seletividade. A Fundação Getúlio Vargas pode tentar inverter essa ordem. Outro ponto importante. O Supremo Tribunal Federal reconhece a constitucionalidade da análise prévia de seletividade realizada pelos tribunais de contas, desde que em harmonia com o modelo constitucional de controle externo. Assim, não é correto afirmar que a seletividade viola o dever de fiscalizar. Ela é uma forma racional de exercer a fiscalização. Capítulo 5. Denúncia. A denúncia é a comunicação de irregularidade ou ilegalidade apresentada por legitimados constitucionais. No controle externo, denúncia e representação não são sinônimos perfeitos. A denúncia é própria de certos legitimados, enquanto a representação, em regra, é formulada por autoridades, agentes públicos ou pessoas indicadas por lei específica. A Constituição estabelece que qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas. A palavra cidadão deve ser entendida como pessoa no gozo dos direitos políticos. Isso é muito importante. A banca pode trocar cidadão por qualquer pessoa. A expressão qualquer pessoa é mais ampla e, nesse contexto, não corresponde ao texto clássico da Constituição. Portanto, para fins de prova, o legitimado é qualquer cidadão, e não qualquer pessoa. O partido político não precisa ter representação no Congresso Nacional ou na Assembleia Legislativa. A associação não precisa ter determinado número de membros nem existir há muitos anos. O sindicato também não precisa preencher exigências adicionais além de sua regular existência. Também não se exige pertinência temática. Uma associação pode denunciar irregularidade em matéria que não seja diretamente ligada ao seu objeto institucional. A denúncia deve preencher requisitos de admissibilidade. Ela deve versar sobre matéria de competência do tribunal. Deve referir-se a administrador ou responsável sujeito à jurisdição do tribunal. Deve ser redigida em linguagem clara e objetiva. Deve relacionar-se a objeto determinado e a uma situação problema específica. Deve estar acompanhada de indícios, evidências ou elementos de convicção razoáveis quanto à presença das possíveis irregularidades noticiadas. E deve conter identificação do denunciante, com nome legível, qualificação, endereço e assinatura. Além disso, a denúncia deve ser acompanhada de documentos de identificação. Se o denunciante for pessoa física, exige-se documento oficial com foto. Se for pessoa jurídica, devem ser apresentados os atos constitutivos, o comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica e documentos que demonstrem os poderes de representação, acompanhados de documento oficial com foto do representante. Atenção!
Indícios não são prova definitiva. O denunciante não precisa apresentar um conjunto probatório completo e complexo. Ele deve apresentar elementos mínimos que indiquem a plausibilidade da irregularidade. A produção de prova mais robusta é tarefa do tribunal ao longo da instrução processual. Quando a denúncia é recebida, ela passa por etapas sucessivas e excludentes. Primeiro, a exame da admissibilidade. Segundo, se admitida, a submissão à análise da seletividade. Terceiro, a análise preliminar do mérito, com verificação da necessidade de medida cautelar. Se a denúncia não cumprir os requisitos e formalidades do regimento interno, ela não será conhecida. Entretanto, se a denúncia preencher os requisitos de admissibilidade, ela somente poderá ser arquivada após as diligências pertinentes e por decisão fundamentada do Pleno. A apuração da denúncia fica limitada ao fato denunciado, com base na documentação disponível no tribunal, na documentação coletada durante a fiscalização e na legislação vigente à época do fato. Contudo, o tribunal pode requisitar documentos e informações que tenham relação direta ou indireta com a matéria denunciada. Antes da análise preliminar de mérito, o órgão de controle competente pode requisitar informações ao denunciado, ao titular da unidade gestora ou ao órgão de controle interno. Essa requisição pode esclarecer pontos importantes e trazer documentos. Porém, ela não serve para suprir falhas dos requisitos de admissibilidade, salvo quando faltar documento de identificação do denunciante. Depois do exame de admissibilidade e da seletividade, o processo é encaminhado ao relator. O relator decide, por despacho singular, se acolhe a denúncia. Se acolher, determina as providências necessárias para a apuração dos fatos e se pronuncia sobre eventual medida cautelar. Se o órgão técnico considerar cumpridos os requisitos de admissibilidade e seletividade, pode examinar o mérito preliminar e sugerir providências, inclusive inspeção ou auditoria. Se não forem cumpridos os requisitos, depois de ouvido o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, o relator submeterá proposta de deliberação ao órgão colegiado competente. Existe uma situação muito importante. A denúncia pode não cumprir todos os requisitos formais, mas o relator pode perceber indícios relevantes de irregularidade ou ilegalidade. Nesse caso, o relator pode encaminhar os autos ao órgão de controle competente para exame de seletividade e autuação em uma espécie processual de controle externo de iniciativa do próprio tribunal. Em linguagem simples, o tribunal deixa de tratar aquilo como denúncia formal e passa a apurar por iniciativa própria. Se, na apuração da denúncia, ficar configurada a ocorrência de desfalque, desvio de bens ou outra irregularidade que resulte em dano ao erário, o tribunal ordenará a conversão do processo em tomada de contas especial, desde que o dano apurado seja igual ou superior ao valor de alçada. A partir daí, a lógica muda. O processo passa a ser processo de contas, com citação do responsável e possibilidade de imputação de débito. Se for apurada irregularidade grave, o tribunal pode representar ao Ministério Público, ao governador do Estado e à Assembleia Legislativa, quando os fatos ocorrerem no âmbito estadual, ou ao prefeito e à Câmara de Vereadores, quando os fatos ocorrerem no âmbito municipal. Pegadinhas de denúncia para a Fundação Getúlio Vargas. A banca pode dizer que qualquer pessoa pode denunciar. O correto é qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato. A banca pode exigir pertinência temática da associação. Isso está errado. A banca pode dizer que denúncia anônima deve ser processada automaticamente como denúncia. Isso é problemático, porque a denúncia formal exige identificação. Entretanto, se houver indícios relevantes, o tribunal pode apurar por iniciativa própria. A banca pode dizer que denúncia sempre gera auditoria. Isso está errado. Denúncia pode gerar apuração, mas o instrumento dependerá do tribunal e da seletividade. Capítulo 6. Representação. A representação é semelhante à denúncia, mas tem legitimidade diferente. Em regra, a representação é formulada por agentes públicos que comunicam irregularidades de que tenham conhecimento em razão do cargo, emprego ou função. Também podem ser representação os expedientes de outras origens que devam receber essa forma por força de lei específica. Segundo a lei orgânica, serão recebidos como representação os expedientes formulados por agentes públicos que comuniquem irregularidades conhecidas em razão do exercício de cargo, emprego ou função. Também serão representação os expedientes que a lei específica determinar que tenham essa natureza. Um exemplo importante vem da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Lei nº 14.133, de 2021. Essa lei prevê que qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica pode representar aos órgãos de controle interno ou ao Tribunal de Contas competente contra irregularidades na aplicação da lei. Por isso, embora a representação seja normalmente associada a agentes públicos, também pode vir de outras pessoas quando houver previsão legal específica. No regimento interno do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, tem legitimidade para representar o Ministério Público do Estado, os detentores de mandatos eletivos no âmbito federal, estadual e municipal, os juízes, os servidores e outras autoridades que comuniquem irregularidades conhecidas em razão do cargo que ocupam, os órgãos de controle interno e outros signatários cujos expedientes devam revestir-se dessa forma por força de lei específica. Se a representação for formulada pelo presidente do tribunal, por conselheiro ou por procurador junto ao Tribunal de Contas, não haverá necessidade de exame de admissibilidade. O processo será encaminhado ao órgão de controle competente para exame de seletividade. Os requisitos da representação são essencialmente os mesmos da denúncia.
Ela deve tratar de matéria de competência do tribunal, referir-se a administrador ou responsável sujeito à jurisdição do tribunal, ser redigida em linguagem clara e objetiva, relacionar-se a objeto determinado e situação problema específica, estar acompanhada de indícios ou evidências razoáveis e conter identificação do representante, com qualificação, endereço e assinatura. Atenção de prova. A diferença central entre denúncia e representação está na legitimidade. Denúncia vem dos legitimados constitucionais, como cidadão, partido político, associação e sindicato. Representação, em regra, vem de agente público, autoridade ou órgão de controle interno, ou de pessoa legitimada por lei específica, como ocorre no contexto da Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Capítulo 7. Fiscalização por iniciativa própria do Tribunal. O Tribunal pode realizar fiscalizações por iniciativa própria nos órgãos e entidades sob sua jurisdição. O objetivo é verificar legalidade, economicidade, legitimidade, eficiência, eficácia e efetividade de atos e contratos administrativos. A iniciativa própria também pode ocorrer em fiscalizações realizadas por meio de acordos de cooperação. Por exemplo, uma fiscalização conjunta com o Tribunal de Contas da União e outros tribunais de contas sobre saúde, educação, segurança pública ou outro tema de interesse comum. Embora envolva cooperação, continua sendo iniciativa própria do tribunal quando ele participa voluntariamente de uma ação de seu interesse. Atenção de prova. O tribunal não depende de autorização prévia da Assembleia Legislativa para fiscalizar de ofício. A solicitação do Legislativo é uma forma de início, mas não é condição para que o tribunal atue. Capítulo 8. Instrumentos de fiscalização. Auditorias e inspeções. A fiscalização do tribunal é realizada por instrumentos de fiscalização. O regimento interno destaca especialmente auditorias e inspeções. Esses instrumentos são utilizados para fiscalizar atos, fatos e contratos administrativos, execução financeira e orçamentária, controle patrimonial, registros contábeis, eficiência, eficácia e efetividade de programas governamentais. As auditorias e inspeções podem ser de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Elas têm por objetivo verificar legalidade, legitimidade, moralidade, economicidade, eficiência e eficácia dos atos administrativos. As finalidades da fiscalização por auditoria e inspeção são várias. Em primeiro lugar, subsidiar a instrução e o julgamento de processos de prestação de contas dos responsáveis pela aplicação de recursos públicos estaduais e municipais. Em segundo lugar, suprir omissões e lacunas de informações ou esclarecer dúvidas na instrução desses processos. Em terceiro lugar, apurar denúncias de irregularidades. Em quarto lugar, atender a pedidos da Assembleia Legislativa ou de suas comissões. Em quinto lugar, assegurar a eficácia do controle. Em sexto lugar, viabilizar a apreciação de atos de admissão de pessoal e de concessão de aposentadoria, pensão, reforma e transferência para a reserva. Em sétimo lugar, subsidiar a análise das contas anuais do governador e dos prefeitos municipais. Atenção de prova. A auditoria e a inspeção não têm por finalidade principal julgar contas. Elas subsidiam o julgamento de contas. Julgamento de contas ocorre em processo de contas. O regimento interno apresenta conceitos importantes. Legalidade é a conformidade do ato administrativo com a lei. Quando se pergunta se um ato é legal, a pergunta é se ele respeita as normas jurídicas aplicáveis. Legitimidade é a conformidade do ato com a lei e com o interesse público. Um ato pode ter aparência formal de legalidade, mas ainda assim ser questionado quanto ao atendimento do interesse público. Moralidade é a submissão do agente público ao conjunto de regras de conduta e aos valores da administração. Trata-se da dimensão ética da atuação administrativa. Economicidade é a otimização da aplicação dos recursos públicos, considerando a relação entre custo e benefício. A pergunta central é se o recurso público foi aplicado de maneira vantajosa e racional. Eficiência é a utilização dos recursos financeiros, humanos e materiais de maneira a maximizar resultados para determinado nível de recursos ou minimizar os meios para alcançar determinada quantidade e qualidade de resultados. Eficácia é o grau de alcance dos objetivos pretendidos, considerando uma relação favorável entre custo e benefício. Atenção para diferenciar eficiência e eficácia. Eficiência está ligada ao modo de utilização dos recursos. Eficácia está ligada ao alcance dos objetivos. Um programa pode ser eficaz porque alcançou a meta, mas pode não ser eficiente se gastou recursos excessivos. Um programa pode ser eficiente em sua execução, mas não eficaz se não alcançou o objetivo final. A auditoria tem objetivos específicos. Ela serve para obter dados de natureza contábil, financeira, orçamentária e patrimonial sobre a gestão dos responsáveis, com vistas a verificar a consistência da prestação de contas e esclarecer atos, fatos, documentos e processos. Também serve para conhecer a organização e o funcionamento dos órgãos e entidades da administração direta, indireta e fundacional, inclusive fundos e instituições jurisdicionadas ao tribunal. Além disso, serve para avaliar o desempenho operacional das atividades e sistemas desses órgãos e entidades e aferir os resultados alcançados por programas e projetos governamentais. Por fim, a auditoria também pode analisar dados relativos à admissão de pessoal e concessão de aposentadoria, pensão, reforma e transferência para a reserva. As auditorias seguem programação geral elaborada pelo órgão de controle competente antes do encerramento do exercício, para execução no exercício seguinte.
A inclusão de unidades na programação considera a materialidade dos recursos administrados, natureza, importância socioeconômica dos órgãos e entidades e outros critérios definidos em instrução normativa. As auditorias e inspeções que abrangem despesas de caráter sigiloso ficam subordinadas às normas e determinações do Tribunal Pleno. O relatório de inspeção ou auditoria deve ser minucioso e objetivo. Ele deve permitir que o tribunal decida com base nos fatos relatados pela equipe técnica e nos documentos reunidos. Devem ser juntados os documentos indispensáveis à comprovação dos fatos apurados. Capítulo 9. Realização das fiscalizações. As fiscalizações são realizadas por servidores dos órgãos auxiliares do tribunal. O servidor que exerce função específica de controle externo, quando credenciado pelo presidente do tribunal ou, por delegação, pelos dirigentes dos órgãos de controle, possui prerrogativas próprias para desempenhar inspeções e auditorias. Essas prerrogativas incluem livre ingresso em órgãos e entidades sujeitos à jurisdição do tribunal. Incluem acesso a todos os documentos e informações necessários ao trabalho, inclusive sistemas eletrônicos de processamento de dados. Incluem competência para requisitar, por escrito, aos responsáveis pelos órgãos e entidades, documentos e informações necessários à instrução de processos e relatórios, fixando prazo para atendimento. Nenhum processo, documento ou informação pode ser sonegado ao tribunal em suas inspeções e auditorias, sob qualquer pretexto. Isso inclui informações sensíveis ou sigilosas, respeitadas as normas próprias fixadas pelo Tribunal Pleno. Ao mesmo tempo, o servidor credenciado tem deveres e vedações. Ele não pode divulgar informações ou fatos conhecidos em razão do exercício da função. Também não pode apresentar recomendações informais ou discutir aspectos internos da entidade ou órgão fiscalizado fora do procedimento adequado. Se houver recusa no fornecimento de informações, documentos ou acesso a sistemas, o plenário, a Câmara ou o relator assinarão prazo improrrogável de até 15 dias para a apresentação do que foi sonegado e para a prestação dos esclarecimentos necessários. Essa determinação será comunicada ao secretário de Estado, ao secretário municipal, ao supervisor da área ou à autoridade equivalente. Se o prazo vencer sem cumprimento, os responsáveis ficam sujeitos à multa. Ao final do trabalho, o tribunal comunicará aos gestores o resultado das inspeções e auditorias, para conhecimento e adoção de medidas saneadoras em relação às impropriedades e faltas identificadas. Capítulo 10. Objeto da fiscalização. Atos administrativos. O objeto da fiscalização é aquilo que o tribunal fiscaliza. Podem ser atos administrativos, contratos, convênios, repasses, subvenções, gestão fiscal, renúncia de receitas e outros elementos da gestão pública. No caso dos atos administrativos, é essencial lembrar que estamos em processo de fiscalização, e não em processo de contas. O tribunal aprecia, examina e decide. Ele não julga o ato como se julgasse contas. Se não for apurada transgressão à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial, o processo será juntado às contas anuais respectivas. Se for constatada apenas falta ou impropriedade de caráter formal, o relator ou o tribunal determinará que o responsável, ou seu sucessor, adote medidas para prevenir ocorrência semelhante, e o processo também será juntado às contas anuais respectivas. Aqui há uma sutileza importante. O descumprimento de determinação em processo de fiscalização, por si só, não gera automaticamente julgamento de contas irregulares. Porém, quando as contas forem examinadas, o tribunal pode renovar a determinação no processo de contas. Se houver descumprimento da determinação no processo de contas, aí sim poderá haver multa e julgamento das contas como irregulares. Se o relator ou o tribunal verificar ilegalidade ou irregularidade quanto à legitimidade ou economicidade, será determinada a audiência do responsável para apresentar justificativas no prazo de 30 dias. A audiência é a oportunidade de defesa no processo de fiscalização. Se as justificativas forem acolhidas, o tribunal determinará a juntada do processo às contas respectivas, para exame em conjunto e confronto. Se as justificativas forem rejeitadas e houver dano ao erário, o tribunal determinará a conversão do processo em tomada de contas especial. Atenção de prova. Processo de fiscalização usa audiência. Processo de contas usa citação. Se houver dano ao erário no processo de fiscalização, o processo pode ser convertido em tomada de contas especial. Depois da conversão, passa-se ao regime dos processos de contas, com citação do responsável. Capítulo 11. Ilegalidade de atos e contratos. Quando o tribunal identifica ilegalidade em ato ou contrato em execução, ele fixa prazo de até 30 dias para que o responsável adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei. O tribunal deve indicar expressamente os dispositivos legais ou normativos a serem observados. Essa decisão que fixa prazo para correção é decisão preliminar. Ela não é ainda a decisão definitiva sobre a regularidade ou irregularidade final. Ela é uma providência para que o responsável corrija a ilegalidade. Fixar prazo para o exato cumprimento da lei significa determinar que a administração corrija a ilegalidade. Essa correção pode ocorrer por ajuste do ato, por ajuste do contrato ou por anulação promovida pela própria autoridade administrativa. Atenção! O Tribunal de Contas não anula diretamente ato ou contrato. Ele pode determinar que a autoridade competente adote as providências necessárias, inclusive a anulação. A anulação direta é feita pela própria administração ou pelo Poder Judiciário, conforme o caso. Também é preciso distinguir determinar anulação de sustar execução.
Determinar anulação significa ordenar que a autoridade retire o ato ou contrato do mundo jurídico por ilegalidade. Sustar significa retirar a eficácia da execução do ato ou contrato. Se a determinação preliminar não for atendida, as consequências variam conforme se trate de ato ou contrato. No caso de ato administrativo, se a decisão preliminar não for atendida, o tribunal pode sustar a execução do ato impugnado, exceto o contrato, aplicar multa ao responsável e comunicar a decisão ao Poder Legislativo estadual ou municipal, conforme o caso, após o trânsito em julgado. No caso de contrato, o tribunal não susta diretamente de imediato. Ele comunica o fato ao Poder Legislativo, a quem compete adotar o ato de sustação e solicitar imediatamente ao Poder Executivo as medidas cabíveis. Se o Poder Legislativo ou o Poder Executivo, no prazo de 90 dias, não efetivar as medidas necessárias à sustação contratual, o tribunal decidirá a respeito. Se o tribunal decidir sustar o contrato, ele determinará ao responsável que, no prazo de até 15 dias, adote as medidas necessárias ao cumprimento da decisão, podendo aplicar multa. O tribunal também comunicará o decidido ao Poder Legislativo e à autoridade competente. Além disso, responsabilizará o ordenador da despesa pelos pagamentos irregulares efetuados em decorrência do contrato. Pegadinha central da Fundação Getúlio Vargas. O tribunal pode sustar ato diretamente, mas contrato tem procedimento especial. Para contrato, primeiro comunica ao Poder Legislativo. Somente se Legislativo ou Executivo não adotarem as medidas no prazo de 90 dias é que o tribunal poderá decidir a respeito da sustação. A banca pode misturar esses regimes. Capítulo 12. Dano ao erário e conversão em tomada de contas especial. Quando, no exercício da fiscalização, ficar configurada a ocorrência de desfalque, desvio de bens ou outra irregularidade que resulte dano ao erário, o tribunal determinará a conversão do processo em tomada de contas especial, desde que o dano apurado seja superior ao valor fixado anualmente pelo tribunal para essa finalidade. A conversão pode ocorrer em auditoria, inspeção, denúncia, representação ou outro processo de fiscalização. O ponto decisivo é a existência de dano ao erário. A tomada de contas especial tem finalidade específica: apurar o dano, identificar o responsável, quantificar o débito e buscar o ressarcimento. Depois da conversão, o processo passa a tramitar segundo as normas dos processos de contas, com citação do responsável para recolher valores ou apresentar defesa. Existe uma regra de racionalização administrativa e economia processual. Se o valor do dano for baixo e o custo da cobrança puder ser superior ao benefício, o tribunal pode determinar o arquivamento do processo sem cancelar o débito. O devedor continua obrigado ao pagamento para obter quitação, mas o tribunal evita movimentar estrutura processual de forma antieconômica. A tomada de contas especial tramita em separado das contas anuais. Ela trata de um dano específico. As contas anuais avaliam a gestão do responsável no período. Se a tomada de contas especial resultante de conversão tratar de responsável principal, o processo, após decisão definitiva, será juntado às respectivas contas anuais, se ainda não julgadas. Capítulo 13. Fiscalização da gestão fiscal. O Tribunal de Contas fiscaliza o cumprimento das normas da Lei de Responsabilidade Fiscal. Por isso, costuma-se dizer que o Tribunal de Contas é um dos guardiões da gestão fiscal responsável. A fiscalização da gestão fiscal dá ênfase ao cumprimento das metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual. Também verifica a observância dos limites e condições para operações de crédito e inscrição em restos a pagar. Verifica medidas para retorno da despesa total com pessoal ao limite legal. Verifica providências para recondução da dívida consolidada e da dívida mobiliária aos respectivos limites. Verifica a destinação dos recursos obtidos com alienação de ativos. E verifica o cumprimento do limite constitucional de gastos totais dos legislativos municipais. Além de verificar o cálculo dos limites de despesa com pessoal de cada poder e órgão, o tribunal emite alertas aos responsáveis quando certas situações de risco são identificadas. O tribunal deve alertar quando a realização da receita, ao final de um bimestre, não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal previstas no anexo de metas fiscais. Deve alertar quando a despesa com pessoal ultrapassar 90% do limite. Deve alertar quando as dívidas consolidada imobiliária, as operações de crédito e a concessão de garantias estiverem acima de 90% dos limites. Deve alertar quando os gastos com inativos e pensionistas estiverem acima do limite legal. Deve alertar quando existirem fatos capazes de comprometer custos ou resultados de programas ou quando houver indícios de irregularidades na gestão orçamentária. Esses alertas são importantes porque não são, por si só, sanções. Eles funcionam como avisos formais para que o gestor adote providências antes do agravamento da situação fiscal. O presidente do tribunal deve alertar o chefe do poder ou titular do órgão sobre os fatos constantes do relatório técnico, para ciência e providências. O documento de alerta será publicado no Diário Oficial do Estado. Os relatórios técnicos serão juntados ao processo das respectivas contas anuais. Capítulo 14. Fiscalização de convênios, acordos, ajustes e instrumentos congêneres. O tribunal fiscaliza a aplicação de quaisquer recursos repassados pelo Estado, município, autarquias, fundações instituídas e mantidas pelo poder público e demais órgãos e entidades da administração pública estadual e municipal. Esses recursos podem ser repassados mediante convênio, acordo, ajuste ou outro instrumento congênere a pessoas jurídicas de direito público ou privado.
Em linguagem simples, há um repassador e um recebedor. O repassador pode ser o Estado, o município, uma autarquia, uma fundação pública ou outro órgão ou entidade da administração estadual ou municipal. O recebedor pode ser pessoa jurídica de direito público ou pessoa jurídica de direito privado. O instrumento pode ser convênio, acordo, ajuste ou instrumento semelhante. A fiscalização será feita por inspeções e auditorias, bem como por ocasião do exame dos processos de prestação ou tomada de contas da unidade ou entidade transferidora dos recursos. O tribunal deve verificar, entre outros aspectos, se os objetivos acordados foram cumpridos, se os recursos foram aplicados corretamente e se foram observadas as normas legais, regulamentos e cláusulas pactuadas. O gestor que transferir recursos a beneficiários omissos na prestação de contas de recursos anteriormente recebidos, ou a beneficiários que tenham causado perda, extravio ou irregularidade com dano ao erário ainda não ressarcido, fica sujeito à multa. Se houver omissão na prestação de contas ou irregularidade na aplicação dos recursos transferidos, o gestor deve adotar providências imediatas para instaurar tomada de contas especial. Se não fizer isso, poderá responder solidariamente. Capítulo 15. Fiscalização de subvenções, auxílios e contribuições. A fiscalização da aplicação de recursos transferidos sob a forma de subvenção, auxílio ou contribuição compreende 3 fases: recebimento, utilização e prestação de contas. Isso significa que o tribunal não olha apenas o momento final da prestação de contas. Ele pode examinar se o recurso foi recebido corretamente, se foi utilizado de acordo com a finalidade pactuada e se a prestação de contas demonstrou a regularidade da aplicação. Essa fiscalização segue, no que couber, a forma da fiscalização dos convênios e instrumentos semelhantes. Se for constatada omissão na prestação de contas ou outra irregularidade na aplicação dos recursos estaduais ou municipais transferidos, o ordenador da despesa deve instaurar tomada de contas especial, sob pena de responsabilidade solidária. Capítulo 16. Apreciação de atos sujeitos a registro. A apreciação de atos sujeitos a registro é uma das competências clássicas dos tribunais de contas. No âmbito estadual e municipal, o tribunal aprecia, para fins de registro, a legalidade de certos atos de pessoal. O tribunal aprecia atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo poder público estadual e municipal. Há uma exceção: as nomeações para cargo de provimento em comissão não são submetidas a registro. O tribunal também aprecia atos de concessão de aposentadoria, reforma, pensão e transferência para a reserva. Também aprecia melhorias posteriores quando alterarem o fundamento legal do ato inicial. Atenção de prova. Nem toda melhoria posterior exige novo registro. Somente exige novo registro a melhoria que altera o fundamento legal do ato inicial. Constituem alteração na fundamentação legal do ato o acréscimo de novas parcelas, gratificações ou outras vantagens aos proventos, bem como a introdução de novos critérios ou bases de cálculo dos componentes do benefício, quando não previstos no ato concessório originário e quando caracterizados como vantagem pessoal e individual do servidor. Exemplo didático. A revisão geral anual não precisa ser enviada para novo registro, porque é benefício geral e não vantagem pessoal e individual. Por outro lado, se o aposentado consegue demonstrar que uma vantagem pessoal não foi considerada em sua aposentadoria e o órgão inclui essa vantagem no cálculo dos proventos, haverá necessidade de novo registro. A apreciação para fins de registro pode ocorrer em procedimento de fiscalização ou em processo específico. A autoridade administrativa responsável pelo ato de admissão ou concessão deve submeter os dados e informações ao órgão de controle interno. O controle interno emite parecer sobre a legalidade e torna o ato disponível para apreciação do tribunal. Se o tribunal considerar o ato legal, determinará o registro por decisão definitiva. Essa decisão pode ser singular do relator, conselheiro ou auditor, publicada no Diário Oficial, quando a instrução for incontroversa pela legalidade do ato, a unidade técnica concordar e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas chancelar. Se houver conclusões da Verjantes em relatórios ou pareceres, a matéria será deliberada pelo Pleno. Atenção de prova. A decisão que determina o registro é decisão definitiva, não decisão preliminar. Se o tribunal considerar ilegal ato de admissão de pessoal, o órgão de origem deve adotar medidas regularizadoras no prazo fixado, fazendo cessar qualquer pagamento decorrente do ato impugnado. O responsável que deixar de cessar os pagamentos fica sujeito ao ressarcimento das quantias pagas após a determinação. Se o ato de concessão de aposentadoria, reforma, transferência para a reserva ou pensão apresentar irregularidade quanto ao mérito, o registro deve ser recusado e o ato reputado ilegal. Porém, se a irregularidade for omissão total ou parcial de vantagem a que o beneficiário faz jus, o tribunal pode registrar o ato, sem prejuízo de recomendações para regularização. Quando o ato de aposentadoria, reforma ou pensão for considerado ilegal, o órgão de origem deve adotar providências para o imediato retorno do servidor ao serviço e comunicar o tribunal no prazo de 30 dias contados da publicação da decisão. A omissão da autoridade administrativa pode gerar responsabilidade solidária. Se a ilegalidade se referir a parcelas remuneratórias pagas sem fundamento legal, a autoridade deve cessar o pagamento dessas parcelas no prazo de 30 dias e determinar o ressarcimento ao erário dos valores já pagos. Se não fizer isso, pode responder pessoalmente pelo ressarcimento. A autoridade deve comprovar a suspensão do pagamento ilegal e as providências adotadas para o ressarcimento.
Se não comprovar no prazo fixado, o tribunal determinará a instauração de tomada de contas especial para apurar responsabilidades e promover o ressarcimento. Pegadinhas de registro para a Fundação Getúlio Vargas. Cargo em comissão não é submetido a registro. Revisão geral anual não exige novo registro. Vantagem pessoal e individual que altera fundamento legal exige novo registro. A concessão de registro é decisão definitiva. A denegação de registro também é decisão definitiva. O tribunal não julga o ato de pessoal como julga contas, ele aprecia sua legalidade para fins de registro. Capítulo 17. Instrução dos processos de fiscalização e de atos sujeitos a registro. Nos processos de fiscalização e nos processos de atos sujeitos a registro, compete ao relator conduzir a instrução processual. Antes de analisar o mérito, o relator pode, mediante despacho singular, de ofício ou por provocação do órgão de instrução ou do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, determinar diligências e demais providências necessárias ao saneamento dos autos. Também pode determinar audiência dos responsáveis. A audiência é o procedimento pelo qual o tribunal dá oportunidade ao responsável, em processo de fiscalização de atos e contratos ou na apreciação de atos sujeitos a registro, para justificar por escrito ilegalidade ou irregularidade quanto à legitimidade ou economicidade, quando houver possibilidade de aplicação de multa. A diferença entre audiência e citação é uma das mais relevantes. Nos processos de fiscalização e nos atos sujeitos a registro, o chamamento do responsável ocorre por audiência. Nos processos de prestação ou tomada de contas, o chamamento ocorre por citação. A citação está ligada à possibilidade de julgamento de contas, débito e responsabilidade patrimonial no processo de contas. Capítulo 18. Decisões nos processos de fiscalização e registro. As decisões nos processos de fiscalização e nos processos de atos sujeitos a registro podem ser preliminares ou definitivas. Diferentemente dos processos de contas, esses processos não têm decisões terminativas. A decisão preliminar é aquela tomada antes do pronunciamento de mérito para sobrestar o feito, ordenar a audiência dos responsáveis ou determinar outras diligências necessárias ao saneamento do processo. A decisão preliminar também pode ocorrer após o exame do mérito, quando constatada a ilegalidade em ato sujeito a registro ou em ato e contrato fiscalizado, para fixar prazo para que o responsável adote providências necessárias ao exato cumprimento da lei. A decisão definitiva é aquela em que o tribunal decide o mérito do processo. Nos processos de fiscalização de atos e contratos, o tribunal manifesta-se sobre legalidade, eficiência, legitimidade ou economicidade e decide pela regularidade ou irregularidade. Se for o caso, susta a execução ou comunica o fato ao poder competente para adotar a sustação. Nos processos de atos sujeitos a registro, o tribunal decide por registrar ou denegar o registro. Atenção de prova. Fixar prazo para correção de ilegalidade é decisão preliminar. Registrar ato de pessoal ou denegar registro é decisão definitiva. Decidir pela regularidade ou irregularidade de atos e contratos é decisão definitiva. Processos de fiscalização e de registro não têm decisão terminativa. Capítulo 19. Pontos mais prováveis para a Fundação Getúlio Vargas. A Fundação Getúlio Vargas costuma formular questões com alternativas longas e pequenas trocas de termos. O aluno deve desconfiar quando a alternativa usar expressão aparentemente correta, mas trocar o sujeito, o prazo, o tipo de processo ou a consequência jurídica. Primeiro ponto provável. Iniciativa da fiscalização. O tribunal pode fiscalizar por iniciativa própria, por solicitação do Poder Legislativo ou a partir de denúncias e representações. A banca pode errar dizendo que o tribunal depende de autorização da Assembleia Legislativa para fiscalizar de ofício. Segundo ponto provável. Legitimidade para auditoria e inspeção. Auditorias e inspeções podem ser solicitadas pela Assembleia Legislativa, por comissão técnica ou por comissão de inquérito. Um parlamentar individualmente não requisita a auditoria. Cidadão, partido político, associação e sindicato podem denunciar, mas não requisitar diretamente auditoria ou inspeção. Terceiro ponto provável. Pedido de informações. Para informações, a legitimidade é mais ampla dentro do Legislativo, Assembleia Legislativa ou qualquer comissão. Para auditoria e inspeção, a legitimidade é Assembleia Legislativa, Comissão Técnica ou Comissão de Inquérito. Quarto ponto provável. Seletividade. A seletividade é constitucional e serve para priorizar objetos de controle e alocar recursos. Em denúncia e representação, ela ocorre no respectivo processo de controle externo. Em outras informações de irregularidade, ocorre em procedimento apuratório preliminar. A seletividade não dispensa a admissibilidade. Quinto ponto provável. Denúncia. Os legitimados são cidadão, partido político, associação e sindicato. Cidadão não é qualquer pessoa, mas pessoa no gozo dos direitos políticos. Não há exigência de pertinência temática para a associação. A denúncia deve conter objeto determinado, situação problema específica, indícios razoáveis e identificação do denunciante. Sexto ponto provável. Representação. A representação é formulada por agentes públicos, autoridades, órgãos de controle interno ou outros legitimados por lei específica. A Lei de Licitações e Contratos Administrativos prevê representação por licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica contra irregularidades na aplicação da lei. Sétimo ponto provável. Instrumentos de fiscalização.
Auditorias e inspeções servem para subsidiar contas, suprir lacunas, apurar denúncias, atender ao legislativo, assegurar o controle, viabilizar registro de atos de pessoal e subsidiar contas anuais do governador e dos prefeitos. Elas não substituem o julgamento de contas. Oitavo ponto provável. Conceitos. Legalidade é conformidade com a lei. Legitimidade envolve lei e interesse público. Moralidade envolve regras de conduta e valores da administração. Economicidade envolve custo e benefício. Eficiência envolve uso ótimo dos meios. Eficácia envolve alcance dos objetivos. Nono ponto provável. Prerrogativas da fiscalização. O servidor credenciado tem livre ingresso, acesso a documentos, informações e sistemas, e pode requisitar documentos por escrito. Nenhum documento ou informação pode ser sonegado ao tribunal em auditoria ou inspeção. Se houver sonegação, pode ser fixado prazo improrrogável de até 15 dias e, depois, aplicada multa. Décimo ponto provável. Processo de fiscalização não é julgamento. O tribunal aprecia atos e contratos. Se não houver transgressão, junta as contas. Se houver falta formal, determina providências preventivas e junta as contas. Se houver irregularidade, faz audiência. Se houver dano, converte em tomada de contas especial. 11º ponto provável. Audiência e citação. Em fiscalização e registro, o responsável é chamado por audiência. Em processo de contas, é chamado por citação. Se a fiscalização for convertida em tomada de contas especial, passa a haver citação. 12º ponto provável. Ilegalidade de ato ou contrato. O tribunal fixa prazo de até 30 dias para correção. Essa decisão é preliminar. O tribunal não anula diretamente, mas pode determinar que a autoridade anule. 13º ponto provável. Sustação. No caso de ato, se a determinação não for atendida, o tribunal pode sustar a execução, aplicar multa e comunicar ao legislativo. No caso de contrato, o tribunal comunica ao legislativo, que deve sustar e solicitar medidas ao executivo. Se legislativo ou executivo não adotarem providências em 90 dias, o tribunal poderá decidir a respeito. 14º ponto provável. Gestão fiscal. O tribunal fiscaliza metas da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual, operações de crédito, restos a pagar, despesa com pessoal, dívida consolidada imobiliária, alienação de ativos e gastos dos legislativos municipais. O tribunal emite alertas em situações de risco, como despesa com pessoal acima de 90% do limite. 15º ponto provável. Convênios e subvenções. O tribunal fiscaliza recursos repassados por Estado, município e entidades públicas a pessoas jurídicas públicas ou privadas. Verifica objetivos, correta aplicação dos recursos e observância das normas e cláusulas pactuadas. Omissão ou irregularidade na prestação de contas deve gerar tomada de contas especial, sob pena de responsabilidade solidária. 16º ponto provável. Atos sujeitos a registro. O tribunal aprecia a admissão de pessoal, exceto cargo em comissão, e concessão de aposentadoria, reforma, pensão e transferência para reserva. Melhorias posteriores só exigem novo registro se alterarem o fundamento legal do ato inicial. Revisão geral anual não exige novo registro. Vantagem pessoal e individual pode exigir. 17º ponto provável. Decisões. Nos processos de fiscalização e registro, há decisões preliminares e definitivas, mas não decisões terminativas. Decisão preliminar pode sobrestar, ordenar audiência, determinar diligência ou fixar prazo para cumprimento da lei. Decisão definitiva decide regularidade ou irregularidade, susta ou comunica sustação, registra ou denega registro. Capítulo 20. Revisão final em forma de aula falada. Vamos consolidar o conteúdo como se estivéssemos nos minutos finais antes da prova. Quando se fala em processos de fiscalização no Tribunal de Contas, estamos falando de instrumentos destinados a analisar a legalidade, a legitimidade, a eficiência, a economicidade e a gestão fiscal dos atos e contratos públicos. O tribunal pode iniciar fiscalização de ofício, por solicitação do legislativo ou a partir de denúncia e representação. O legislativo pode pedir auditorias e inspeções por meio da Assembleia Legislativa, de comissão técnica ou de comissão de inquérito. Para pedir informações, a Assembleia Legislativa ou qualquer comissão pode solicitar. Parlamentar isolado não requisita auditoria ao tribunal. A seletividade é o filtro racional do tribunal. Ela serve para escolher, com critérios objetivos, o que deve receber esforço fiscalizatório. Denúncia e representação passam pela seletividade no próprio processo. Outras informações passam por procedimento apuratório preliminar. A seletividade é compatível com o controle externo e não elimina os requisitos de admissibilidade. A denúncia é apresentada por cidadão, partido político, associação ou sindicato. Cidadão é quem está no gozo dos direitos políticos. A denúncia deve indicar matéria de competência do tribunal, responsável sujeito à jurisdição, linguagem clara, objeto determinado, situação específica, indícios razoáveis e identificação do denunciante. Ela passa por admissibilidade, seletividade e análise preliminar de mérito. A representação é parecida com a denúncia, mas normalmente vem de agente público, autoridade, órgão de controle interno ou legitimado por lei específica. Seus requisitos são muito semelhantes aos da denúncia. Auditoria e inspeção são instrumentos de fiscalização.
Elas subsidiam contas, esclarecem lacunas, apuram denúncias, atendem a pedidos do Legislativo, asseguram o controle, viabilizam registro de atos de pessoal e auxiliam a análise das contas anuais. A auditoria não é julgamento de contas. A auditoria produz informação técnica para a decisão do tribunal. Na fiscalização, o servidor credenciado tem livre ingresso, acesso a documentos e sistemas e poder de requisitar informações. Nada pode ser sonegado ao tribunal. Se houver recusa, pode ser fixado prazo improrrogável de até 15 dias e aplicada multa. No objeto da fiscalização, lembre-se da diferença entre processo de fiscalização e processo de contas. O tribunal aprecia atos e contratos. Se não houver transgressão, junta as contas. Se houver impropriedade formal, determina medidas preventivas e junta as contas. Se houver ilegalidade ou irregularidade, faz audiência. Se houver dano ao erário, converte em tomada de contas especial. Na ilegalidade de ato ou contrato, o tribunal fixa prazo de até 30 dias para correção, em decisão preliminar. O tribunal pode determinar que a autoridade anule ato ou contrato, mas não anula diretamente. Se a determinação não for cumprida em ato administrativo, o tribunal pode sustar o ato. Se for contrato, comunica ao Legislativo. Se em 90 dias Legislativo ou Executivo não adotarem providências, o tribunal pode decidir sobre a sustação. Na gestão fiscal, o tribunal controla cumprimento de metas, limites de pessoal, dívida, operações de crédito, restos a pagar, alienação de ativos e gastos dos legislativos municipais. Quando a despesa com pessoal ou outros limites chegam a 90%, o tribunal emite alerta. Nos convênios, acordos e ajustes, o tribunal fiscaliza a correta aplicação dos recursos repassados. O gestor que repassa recursos para beneficiário omisso ou devedor pode ser multado. Omissão na prestação de contas ou irregularidade na aplicação dos recursos exige tomada de contas especial. Nos atos sujeitos a registro, o tribunal aprecia admissões, exceto cargo em comissão, e aposentadorias, reformas, pensões e transferências para reserva. Melhoria posterior só exige novo registro se alterar o fundamento legal. Revisão geral anual não exige novo registro. Vantagem pessoal e individual que modifica a base do benefício pode exigir. Nos processos de fiscalização e registro, o relator conduz a instrução, podendo determinar diligências e audiência. Audiência é para fiscalização e registro. Citação é para processo de contas. Decisões nesses processos são preliminares ou definitivas. Não há decisão terminativa. Registrar ou denegar registro é decisão definitiva. Fechamento para memorização. Se a questão falar em denúncia, pense em cidadão, partido político, associação e sindicato. Se falar em representação, pense em agente público, autoridade, controle interno ou previsão legal específica. Se falar em auditoria e inspeção, pense em instrumentos de fiscalização. Se falar em processo de fiscalização, pense em audiência e decisão preliminar ou definitiva. Se falar em contas, pense em citação e julgamento. Se falar em dano ao erário, pense em conversão em tomada de contas especial. Se falar em contrato, pense no legislativo antes da sustação pelo tribunal. Se falar em ato administrativo, lembre que o tribunal pode sustar o ato se a determinação não for atendida. Se falar em registro de pessoal, lembre que cargo em comissão fica fora, revisão geral anual não exige novo registro e decisão de registro é definitiva. Esse é o núcleo da aula e o ponto em que a Banca Fundação Getúlio Vargas tende a construir alternativas com trocas sutis. O segredo é sempre identificar o tipo de processo, o legitimado, o prazo e a consequência jurídica correta.